Estamos chegando aí no finalzinho do dia. Então, boa tarde a todos. Muito bom poder fazer essa conexão com vocês. Estou ansioso, com saudade da família, com saudade dos abraços, com saudade das conversas, com saudade do café, saudade da minha família, saudade da minha igreja, saudade de cada carinho, né, que nós trocamos lá no ambiente de relação do qual nós construímos. Então é um prazer aqui poder falar com vocês e espero brevemente poder estar mais próximo, poder te abraçar, poder tocar, né, cada vida da forma como a gente tem experimentado nesses últimos tempos. É um tempo difícil, angustiante que nós passamos, mas existem algumas coisas que precisam ser tratadas, conversadas. E eu entendo que a Bíblia Sagrada é um instrumento em que nós, juntos, podemos refletir, estudar, pensar para como nós, de fato, vamos nos colocar à disposição em enfrentar esse tempo difícil do qual nós estamos passando. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e eu queria convidar você a acompanhar comigo um período de leitura na Bíblia Sagrada. Se você está com a sua Bíblia ou seu aplicativo aberto aí, se você consegue fazer essa conexão, eu queria que você fosse ao livro de Mateus, no capítulo 14, no verso 22. Mateus 14, 22. Mais uma história muito conhecida e mais uma experiência marítima, né? Nós estamos aí há 2 domingos conversando a respeito dos movimentos de Jesus, falando um pouco sobre fé, sobre coragem, sobre confiança, e hoje a minha conversa é sobre fé, é sobre emancipação para que a gente possa viver, para que a gente possa continuar firmes, né? Firmes e fortes. E eu escolhi o texto em que Jesus anda sobre as águas, se manifesta de uma forma milagrosa junto com seus discípulos. Isso está em Mateus 14, no versículo 22, que diz assim, eu vou ler. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia de toda a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra aquele barco. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que é que você duvidou? Eu estou aberto e estou atento nesses últimos tempos a tudo que tem acontecido, né, no dia a dia. Estou aberto a também saber o que tem acontecido no dia a dia dos meus pares, dos meus familiares, dos meus amigos. E eu tenho escutado muitas histórias, tenho escutado muitas situações, muitas vidas que têm passado momentos difíceis, momentos de turbulência, momento de escassez, momento de estresse também. Tenho me aberto em poder ajudar essas pessoas e estou atento a todos os acontecimentos, né? Nós recebemos uma avalanche de informação via internet, via TV, via jornais, são várias referências, são várias notícias e a gente acaba tentando pegar essa mensagem e, claro, cuidando também do nosso emocional, da nossa mente, para que isso não se torne uma avalanche tão grande em que venha nos perturbar, nos colocar numa situação de incapacidade mental de refletir dentro da maldade que tem acontecido. E dentro dessa experiência, como eu disse para vocês, eu tenho escutado histórias, tenho escutado pessoas e escuto na intenção de ajudá-las, escuto na intenção de fazê-las ou de ajudá-las a atravessar esse tempo difícil do qual nós estamos passando. E sei, né, de forma muito clara que todo mundo passa por tempos difíceis, né? Então, o tempo difícil na vida do ser humano ou de qualquer ser humano não é algo exclusivo.
Todas as pessoas passam por dificuldades, todas as pessoas passam por tempos difíceis, todas as pessoas vivem dias ruins, né? O que é exclusivo do momento é que essa dificuldade abateu a porta de todo mundo. Né? O planeta, o mundo inteiro agora sofre por um caos, por uma situação extremamente atípica. Nós não esperávamos um cenário tão apocalíptico, nós não esperávamos um cenário de tanto sofrimento, de tanta dor. E eu me coloquei como um servo do Senhor e convoco toda a igreja, todos vocês, a se colocarem à disposição de ouvir histórias, de ouvir as pessoas que estão à nossa volta. Porque embora estejamos numa situação de isolamento, não estamos presos. Você está na sua casa e nunca diga que você está preso, porque a casa não é lugar de prisão. Família não é um lugar de aprisionamento. Família é um lugar de liberdade. Família é lugar de comunhão. Família é lugar de amor, de conexão. Família é lugar também de aprendizado, lugar de abraço, de beijo, de carinho, de afetos. Nós estamos nesse lugar e esse para nós deveria ser percebido como um lugar seguro. Porque de fato a nossa casa e a nossa família é esse lugar seguro. Então não estamos presos, mas estamos vivendo somente uma experiência nova na história. Estamos isolados do mundo lá fora, das coisas que estão acontecendo lá fora. Claro que é parte de nós. Alguns ainda têm que ir, se arriscar para ajudar vidas e pessoas ou salvar até mesmo a sua família. O fato é que as notícias são difíceis, que o cenário não é confortável para nós e as histórias das quais eu tenho ouvido não vêm com falta de fé. Né? As pessoas não têm conversado, elas não têm demonstrado uma falta de fé. Não é por não acreditar, né, que acontece um certo desânimo no coração dessas pessoas. Né? As histórias são difíceis, mas não era por falta de acreditar, não era por falta de fé. Eu acredito que era exatamente ali a chave do problema, a fé e o acreditar. Talvez o problema seja no que nós acreditamos. Talvez o problema seja em que nós temos colocado a nossa fé. Em qual lugar nós temos depositado a nossa confiança. Porque as pessoas chegavam e chegam até nós falando do seu momento difícil, mas elas ainda continuam acreditando que tudo vai passar, que tudo vai mudar. E o desafio é fazê-las entender, de fato, onde é que elas estão colocando a sua fé, onde é que elas estão conectando, depositando toda a sua confiança. Né? Se nós somos, de fato, um país de fé, né? Já dizia o poeta, a arte de viver a fé, só não se sabe fé em quê, né? O Herbert Viana fala. Então essa expressão, a arte de viver a fé, só não se sabe fé em quê, nos leva para uma pergunta. Se você é uma pessoa de fé, uma mulher de fé, um homem de fé, a fé em quê? Onde é que você tem depositado a sua confiança, a sua fé, a sua esperança? Em quem você tem acreditado? Como é que você organiza a sua fé? Como é que você compõe? Como é o elemento de composição da sua fé? Eu queria dizer para você que fé é alimento. Fé é tudo aquilo que importa e nos alimenta para a vida. Fé nos fortalece. Fé revigora a alma, revigora a nossa esperança, nos dá a capacidade de voltar a viver, de erguer a cabeça. Então tudo aquilo que impede a nossa capacidade de avanço pode se tornar uma certa ilusão. Então essa palavra-chave, fé, ela pode ser muito boa, se bem aplicada no nosso cotidiano, como ela pode ser muito ruim. Porque para muitas pessoas o elemento fé é chave de ilusão. Há muitas pessoas que estão depositando a sua fé e a sua fé está sendo tratada de uma forma totalmente iludida. Pessoas que estão com a sua fé enganada ou estão sendo usurpadas na sua fé, né? Porque os perigos, como eu dizia na semana passada, são grandes. Cuidado com as pessoas com quem você tem ouvido, cuidado com quem são as pessoas das quais você tem se referenciado. Então, é um tempo também de nós resguardarmos e escolhermos as pessoas certas de quem nós vamos ouvir, né? E ver se realmente todas as informações que estão sendo passadas para nós, elas são coerentes com a realidade. Né? Então, há um risco. Né? Então, onde é que você tem depositado a sua fé? Será que a sua fé é algo de fato que te impulsiona a continuar, a seguir a vida? Ou você tem usado a fé só como um elemento de anestésico? Anestesia não no sentido de tirar a dor, mas no sentido de te manter no mesmo lugar. Dessa forma, a fé ela vai dificultar a sua ação. E Jesus nos propõe nessa história uma experiência nova.
e eu gostaria de compartilhar com você. Por isso que li, né, uma história muito simples e até fora da nossa compreensão do cotidiano, é uma história marítima. Jesus desce o monte, já de sobreaviso aos discípulos que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado do mar. Enquanto eles faziam essa jornada de travessia daquele mar, um grande vento atormentava aquele barco, e de repente Jesus aparece, andando sobre as águas. O primeiro momento que me ocorre é que ele propõe uma fé para aqueles discípulos, uma fé de coragem, uma fé para reagir. Ele nos lança para o movimento da transformação. A primeira forma de fé identificada na expressão de Jesus é que ele sobe ao monte para orar, mas ele avisa aos discípulos que entrem no barco e que direcionem o barco para o outro lado do mar. É estranho porque até então Jesus tinha caminhado com seus discípulos. É interessante saber que toda a caminhada de fé, de comunhão com Jesus era experimentada sempre ao lado. E aparece um momento na história em que Jesus diz para os discípulos: vão vocês na frente, que depois eu vou. Imagina você, na sua caminhada de fé, tendo a determinação de Jesus dizendo assim: vai na frente, que daqui a pouco eu vou. Como que você reagiria a essa situação? Você que até então estava acostumado em fazer tudo aquilo a partir da experiência de um Deus sempre presente ao seu lado. Naquele momento, Jesus não estava no barco. E aqueles discípulos tiveram uma experiência que eu chamo de autonomia. Deus, em Jesus, estava fazendo com que os discípulos tivessem uma experiência de seres autônomos. Porque essa autonomia, esse desejo de Deus, nasce no coração e na expressão de todas as histórias que são compartilhadas conosco a partir dos textos bíblicos, né? Jesus, por sua vez, ele apresenta para aqueles homens uma fé livre. E é isso que eu gostaria de trazer e tratar com vocês. Percebendo que nós estamos num ambiente em que a nossa fé está sendo movida e nós precisamos ter essa certa atenção a responder que tipo de fé nós estamos experimentando. Uma fé iludida, uma fé alienada por um ser terceiro, por uma voz terceira, ou se nós estamos fazendo com que essa fé seja uma fé que brota no nosso coração, nos encorajando para um processo de autonomia. Porque é isso que Deus de fato sonhou para toda a humanidade. Fazer com que nós sejamos autônomos, livres, seres humanos livres. Deus nos chamou para a liberdade, por isso que você se sente angustiado, assim como eu. É muito ruim receber a notícia que você tem que ficar num local e não pode sair daquele local. É muito difícil. Isso que não se trata de uma situação que está de forma rígida ainda, né? Nós temos notícias de outros países em que as pessoas estão agora nos seus lares e elas sequer podem sair na calçada. Por determinação, se não são multadas, se não são penalizadas, podem até ser presas. Nós ainda não chegamos nesse ponto. Mas diante dessa situação, isso nos angustia porque nós queremos ser seres humanos livres. Porque fomos constituídos desta forma. Fomos constituídos por Deus para sermos seres humanos livres. Se você ouve ou segue qualquer tipo de religião ou de religiosidade que te aprisiona, afaste-se disso. Porque Cristo apresenta para nós uma espiritualidade de seres humanos livres, autônomos. E Ele quer encorajar a minha vida e a sua vida a responder a essa experiência agora, dentro dos nossos lares. Talvez você esteja sozinho. E nesse tempo de solidão, seja uma experiência de autorreflexão, de percepção de quem você é, para o lugar onde você quer ir, o que você deseja, o que você sonha, o que de fato você quer que aconteça na sua vida daqui para frente. Por isso, não fique paralisado, não perca a esperança. Não perca a vontade de continuar, de seguir, mas se perceba, como o David está falando aí, um protagonista da sua história. Porque Deus quer te dar, e na verdade tem te dado, todos os atributos necessários para que você seja de fato um ser autônomo. Um outro ponto é fazer com que a sua fé seja uma fé emancipada. Se nós temos um primeiro ponto, que é relacionado à coragem,
e isso foi tema das nossas discussões no último domingo. Nós falávamos dessa postura de enfrentamento, de se encorajar, de se colocar à disposição, de se mover, de se disponibilizar para a vida e não ficar refugiado, com medo, constrangido com tudo isso que está acontecendo. Então, se Deus falou para você, tenha coragem, tenha de bom ânimo, fique firme, nesse momento, Deus se apresenta para cada um de nós, dizendo também que você, a sua casa, a sua família, tem a oportunidade de viver a emancipação na história. Porque a emancipação não é abandono. Ser emancipado não significa ser abandonado. O que eu estou querendo dizer é que o abandono é essa falta de amparo. O abandono é essa falta de assistência. O abandono é o afastamento. Pessoas que sofreram ou que estão em estado de vulnerabilidade. Hoje, por exemplo, é Domingo de Ramos. E no Domingo de Ramos nós celebramos a chegada do Salvador. A chegada do Salvador de toda a humanidade, do Salvador da nossa vida, do Salvador da nossa casa, da nossa família. Por isso que nós nos colocamos à disposição agora de reverenciar, de celebrar, porque é dia de festa, é dia de dizer graças a Ti, Senhor. Graças à sua chegada. É bom recebê-lo aqui, porque nós sabemos que em Ti está depositada a nossa esperança. Em Ti está depositada a nossa esperança de salvação. O nosso Salvador chegou. Por isso, no Domingo de Ramos, nós celebramos a Cristo. Nós não jejuamos ainda. Na verdade, se você quer jejuar, jejue de uma forma responsável. Jejue, faça o jejum de Jesus Cristo. Faça o jejum que Cristo nos pediu. Não faça o jejum do imperador. Faça o jejum de Jesus Cristo. Faça o jejum que se move para que a saúde do mundo seja restaurada. Faça o jejum para que a bênção e a graça do Senhor chegue à vida e às famílias que sofrem, às pessoas que estão fracas, às pessoas que estão oprimidas, às pessoas que estão doentes. O nosso jejum é de ampará-las, amparar essas pessoas, é de amparar essas famílias, é de amparar essas vidas. Esse é o jejum que Jesus nos pede. Então, nós que somos seres emancipados, esse estado de emancipação nos torna seres humanos livres, independentes, para que nós possamos, de fato, atravessar esse mar sozinho. Deus agora é um agente de força, de coragem, um agente de transformação, um agente que, além de nos encorajar, nos emancipa. Ele não nos deixa de lado, ele continua caminhando ao nosso lado, ele não nos deixa, ele não nos desampara, mas ele está dizendo que há uma capacitação maior sobre a sua vida, porque você agora é uma mulher livre, agora você é um homem livre, agora você é um ser humano livre. E esse é a grande chamada para toda a ser humanidade expressa no mundo. Provar para vocês que vocês são seres livres. Por isso, meus irmãos, não desistam. O processo de emancipação, ele torna a minha vida e a sua vida livre, porque Deus continua acreditando em nós. Deus continua acreditando em cada um de nós. E é até estranho dizer assim, né? Porque talvez você aí na sua casa use no seu cotidiano a experiência, principalmente o cristão sempre fala, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Isso é perfeito. Mas antes disso, é necessário saber que Deus acredita em você. Antes mesmo de nós acreditarmos em Deus, Ele acreditou em nós primeiro. Antes nós de nos colocar à disposição de Deus, Ele se colocou à disposição de cada um de nós. Ele nos amou primeiro. E Ele continua nos amando. Ele continua nos recebendo. Ele continua nos acariciando. Ele continua nos abraçando. Um Deus que traz sobre nós força, capacidade e também recursos. E esses recursos aparecem muitas vezes quando nós estamos vivendo, sabe, no olho do furacão mesmo, né? Quando nós achamos que tudo está perdido, que não há mais para onde fugir, para onde correr, vem uma resposta. Eu escolhi esse texto porque ele é muito conhecido por todos nós. Aquele momento em que Jesus está naquele barco, né? E, na verdade, andando sobre as águas e vê os discípulos lá no barco, ele chega a ser interpelado por Pedro. Posso ir até a ti? Eu posso experimentar esse movimento do qual o Senhor está experimentando? Eu posso andar sobre as águas? E naquele momento ele vai e ele pisa em água firme. Olha que extraordinário! Nós somos seres que pisamos em terra firme e de repente Jesus
pisa, juntamente com Pedro, em água firme. Extraordinária essa expressão, porque ali o ser humano, de fato, tem a real consciência que nós todos temos a oportunidade de viver o extraordinário com Deus. Mas o extraordinário não acontece sempre. E enquanto nós sabemos que ele não acontece sempre, nós precisamos ter a noção de algo extremamente importante. Naquele momento, Pedro olhou para os dois lados e percebeu uma fragilidade. Ele entendeu que nenhum ser humano consegue fazer o que ele estava fazendo e ele se encheu de medo. E o medo fez com que ele começasse a afundar. Naquele momento que ele está afundando, ele imediatamente olha para Jesus e grita: Senhor, salva-me, eu estou afundando, eu vou morrer. E o texto vai dizer, responder que Jesus imediatamente estende a mão e o salva. Porque Deus está sempre de olho em nós. Nos dá autonomia para seguir, nos dá encorajamento para o enfrentamento. Muitas vezes até pede para a gente ir na frente, mas Ele não tira os olhos de nós. Ele continua nos vendo, Ele continua nos percebendo, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. E essa manifestação extraordinária de Deus, ela está disponível a todo tempo e a todo momento. E na hora do socorro, na hora do desespero, na hora da dor, clame ao Senhor, assim como aquele discípulo clamou. Senhor, salva-me, salva-me. Porque o Senhor estenderá os seus braços, como está estendendo nesse exato momento, para te salvar, para te curar, para romper a morte, para romper a dor, para romper o sofrimento. E viver um milagre, a ponto de nós, né, no nosso dialeto da rua, dizer assim: mano, como é que isso aconteceu? A pergunta que eu quero novamente dizer para vocês, você está com medo? 2 semanas se passaram, as notícias não são tão positivas, são tempos difíceis, e eu pergunto a mim e pergunto a você: você está com medo? Se a sua resposta é sim, eu digo: ótimo, que bom que você está com medo, porque o medo, ele é importante para nós. Eu já parei, quem me conhece há algum tempo sabe que eu tenho dito que o medo não é ruim, ele é importante, porque o medo livra as nossas vidas de várias situações, nos capacita, nos levanta, nos dá a capacidade também de olhar, né, as tensões que estão à nossa volta. O medo não é um problema. O problema é fazer com que o medo domine o nosso sentimento de forma em que nós não conseguimos em nenhum momento mais, nós não consigamos em nenhum momento mais continuar. Então, Deus está na tempestade juntamente conosco. Deus está nos observando no barco. Deus está pronto, de braços estendidos, de mãos estendidas para nos salvar. A tempestade é grande da qual nós estamos vivendo, mas eu vou perseverar. Eu decidi perseverar. Eu decidi fazer essa travessia. Eu decidi continuar. E eu convoco você e a sua casa, convoco você e a sua família a não desistir, a perseverar, a ter essa experiência da travessia. Deus está dizendo para nós: passamos para o outro lado. Encha o seu coração de fé, encha o seu coração de esperança. Você veio até aqui, talvez querendo saber o que Deus vai fazer. E aí eu leio o Êxodo, capítulo 3, no verso 13, que diz assim: Moisés pergunta: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Queridos, saiba de uma vez por todas, Deus é uma presença. E Ele é agente de inspiração. Ele é agente de capacitação. Deus é um agente de amor, de afeto. Deus prometeu para nós, em toda a história, que seria um Deus presente. Nós não estamos sozinhos. E em nenhum momento fomos desamparados. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo amor, Ele continua nos revestindo de fé e nos encorajando para continuar. Se você tem medo, tudo bem, mas não faça do seu medo um estado de paralisia. Faça do seu medo uma forma de análise de tudo que está à sua volta. E dá coragem, a força para o seu avanço. Deus é uma presença que nos instiga, nos estimula a praticar o ir e o fazer. Hoje,
você está na sua casa e tem a oportunidade de praticar o ir e o fazer. Você tem muitas coisas para fazer aí. Não é só as práticas que nós já vemos, né, no noticiário. Cuidar da casa, lavar a roupa, limpar, cuidar da asepsia, lavar as mãos, né, arrumar, cuidar do seu estado emocional diante essa epidemia. Mas há outras responsabilidades que são conectadas nas vidas que estão à nossa volta. Se você está aí na sua casa com a sua família, você tem uma grande responsabilidade com a sua esposa ou com o seu marido, com seus filhos. E faça com que essa responsabilidade seja legitimada, em nome de Jesus. Não perca a sua esperança. Creia que o Senhor está contigo. Creia que Ele está com os braços estendidos para nos ajudar, para nos curar, para nos libertar, para nos salvar. Não tenha medo das coisas que estão lá fora. Não é momento nem se preocupar com o que está acontecendo lá fora, no sentido das tensões que estão nos aprisionando, mas é tempo de olhar para dentro, dentro do nosso coração e dentro das relações que estão no horizonte das nossas possibilidades. Se há um vizinho com fome, tenha a sensibilidade de perceber e ajudá-lo, estenda a mão. Se há um familiar que está sozinho, que precisa de uma palavra, que precisa de um contato, ligue para ele, faça uma chamada, faça alguma coisa, mas fale com as pessoas. Nós estamos, sim, em estado de jejum, e o nosso jejum é o jejum do movimento. É o jejum que nos impulsiona para fazer com que a vida alcance filhos e filhas. Todos e todas. Jesus veio para nos livrar de todas as prisões. Jesus veio para nos livrar e sarar a nossa terra. Jesus veio para curar um mundo que sofre. Mas Ele não fará isso sozinho. Ele conta com você. Ele conta comigo. Ele conta com a igreja do Senhor. Ele conta com pessoas. Porque as pessoas são importantes. Gente como eu e como você. Gente que está com a sua fé fortalecida. E se até então não estava, Deus está fortalecendo a sua fé. Jesus veio para livrar você de todo esse estado de aprisionamento. Porque Ele quer fazer de você um ser humano livre. Um homem livre, uma mulher livre. Porque Ele tem, na sua característica, a manifestação de um ser libertador. Que toda religiosidade, que toda maldade no mundo, que todas as mentiras, que todos os enganos sejam eliminados do nosso cotidiano. Que nós sejamos livres em nome de Jesus, por Jesus. Que nós possamos entrar e viver em verdade. Porque é em espírito e em verdade, num relacionamento com Deus, que nós vamos nos tornar de fato seres livres, seres autônomos. Sejam verdadeiramente livres. E que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu coração, a sua mente, as suas emoções. Que Deus nos abençoe, nos acolha nesse tempo difícil, nos encoraje, nos fortaleça a fé. Não uma fé iludida, mas uma fé confiante num Deus que nos dá autonomia para viver. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu, mais uma vez, convido a Fernanda para estar aqui do meu lado e eu queria que você fizesse também esse exercício. Chamasse a sua família, as pessoas que estão aí do seu lado, para que nós possamos orar. É tempo de orar a Deus, é tempo de interceder pela nossa família e pela nossa casa. Isso já é prática do nosso cotidiano. Nós sempre convocamos os nossos familiares, toda a comunidade a se unir, se abraçar, dar as mãos para um tempo de oração. Que nós possamos não esquecer de ninguém. Nessa oração, diga o nome de cada um dos seus familiares e apresente-os em nome de Jesus ao Senhor, para que Ele continue os visitando e para que eles possam ser constrangidos pelo seu amor e pela sua graça. Amém? A Fê está aqui. E você, está aí? Dá um oi aqui pra gente, para eu saber. Oi todo mundo, bom ver vocês, mesmo que pelo terceiro domingo, virtualmente. Creio que os nossos corações, eles estão próximos, tenho certeza disso, que a distância física não é capaz de desfazer os laços que foram cultivados por tanto tempo entre a gente. Então fico feliz, oi todo mundo, muito bom ver vocês, espero que estejam bem, a salvo, em paz e com saúde. Saudade de vocês também, Paty, de todos. Jefferson, Ellen, minha mãe, Marlene,
Dona Marlene, essa semana nos abençoou enviando uma feijoada. Bênção na nossa vida sempre. David, Alan, família, saudade de Carmen. vocês, Carmen, Muita saudade. Elaine, sejam todos bem-vindos, prazer falar com vocês, ainda que na distância, né? Amanda, Bruna, todo mundo aqui, muito bom revê-los. A Kel e a família, um beijão para todos. Glória a Deus. Bom, é tempo de oração, né? Eu queria orar pela família, por sua casa. Quer falar alguma coisa antes de orar? Pode ser. Eu não costumo falar muita coisa depois que o Rafa prega, porque a palavra por si só já é muito suficiente. Mas essa semana, como eu disse agora há pouco, né, é o terceiro culto online. Então, conforme o tempo vai passando, a nossa emoção também vai mudando. A gente vive e passa, né, cada dia por altos e baixos nessa montanha-russa que é estar confinado. E eu pensei muito sobre o tempo. Estão ouvindo certinho? Ele tá bem travado. Tenho pensado muito sobre o tempo e lembrei de uma palavra que está em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, que fala sobre o tempo, que diz a hora para tudo, né? E aí ele cita várias coisas, a hora de plantar e de colher, hora de destruir e de construir, hora de chorar, hora de rir, hora de lamentar e hora de se alegrar. E aí ele chega a hora de abraçar e hora de se afastar. E é exatamente o contexto que a gente tem vivido. A hora de se abster da presença física. Mas pro final do texto ele fala que é melhor parar de questionar, né? Porque os questionamentos, eles, ainda mais em tempo livre, quando a gente tem tempo livre, os questionamentos, eles vêm como ondas, né? Hora mais, hora menos, e a gente, quando vê, tá se questionando por que isso agora. Primeiro trimestre do ano, o ano tá apenas começando e a gente tem tantos planos. Eu tenho muitos planos para esse ano, acredito que você também. E, poxa, tudo vai ser adiado assim, sem previsão de estabilidade novamente. Mas talvez seja um ótimo momento para a gente refletir sobre o tempo, né, que a gente tem vivido. Mas essa semana se passou, fazendo uma conexão com a palavra do Rafa. Eu acredito muito que esse seja o tempo de nós termos uma fé consciente. Tudo que a gente aprendeu, já ouviu sobre fé, esse é o momento de colocar em prática. Amém. De viver a fé, de andar sobre as águas, de crer que Jesus está no barco ao nosso lado. Então, eu acredito que seja um momento de uma fé responsável, consciente, e um momento de termos responsabilidade social. Essa semana no meu Instagram eu fiz uma enquetezinha, acho que foi ontem sábado, perguntando na sua quebrada como estão as pessoas, né? Se elas estão agindo normalmente, fazendo, né, as atividades que normalmente já faziam, ou se elas estão recolhidas em suas casas. Eu fiquei assustada, porque em torno de 40 pessoas apertaram a opção dizendo que estava tudo normal, a galera seguindo a vida normalmente, e apenas 11 pessoas disseram que no seu bairro, nas adjacências ali da sua casa, as pessoas estavam em casa, dentro de casa, se cuidando. Então, eu acho é uma atitude, é um posicionamento muito irresponsável diante do que a gente está vivendo, né? Então, vamos voltar o nosso olhar para o comunitário. A gente é convidado a pensar, a olhar para dentro, né, ficando em casa, a se olhar no espelho a toda hora, no espelho que eu digo de uma maneira figurada, a conviver com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com as nossas irritações, com as nossas limitações, mas também, mesmo confinados, é um momento de responsabilidade social. Então, já que essas pessoas não têm essa consciência, na medida do possível, conscientizá-las de que é necessário que elas se cuidem e pensem no comunitário. Sim. Porque, fui ali, mas tinha necessidade, de fato, de eu sair de casa, né, de eu confraternizar com os meus amigos na porta do bar. E, acredite, isso está acontecendo na minha quebrada. E é super preocupante, porque as pessoas na Itália, as pessoas nos Estados Unidos também agiram da mesma forma, duvidando, né, da potência de um vírus que a gente não sabe, não faz ideia do tamanho. Então, essas pessoas, elas foram muito irresponsáveis por muito tempo. E muitas pessoas aqui no Brasil têm seguido o mesmo caminho, e isso é perigoso de uma maneira
tremenda. Então, assim como no livro de Eclesiastes que diz que há tempo para tudo, eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de se conscientizar comunitariamente, individualmente, dentro e fora de casa. Muitas vezes nós acabamos usando o tempo para lamentar, para chorar, para nos questionar. Então fique atento, né? O que você tem feito com o seu tempo e use ele da melhor forma. Exercite a sua fé emancipada, a sua fé independente, mas também para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Eu acredito que é esse o tempo. As outras 2 semanas nós falamos muito do cuidado pessoal relacionado à mente, ao espírito, ao corpo, ao físico, às endorfinas, às substâncias que o nosso corpo libera, mas essa semana nós te convidamos também a ter uma responsabilidade, um posicionamento mais comunitário, a olhar em volta, mesmo que através das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, e ser esse canal de bênção na vida de outras pessoas. Creio e espero que você esteja fortalecido pela palavra, pelo seu relacionamento com Deus, pelo seu relacionamento com seus familiares e amigos, e te convido a ser, né, a partir desses próximos dias, um canal de bênção na vida de outras pessoas também, seja através da informação, seja através do seu dom, das suas possibilidades. Bem-vindo de volta, como eu posso ajudar? Tudo bem? Então use o que você tem de melhor para abençoar a vida de outras pessoas. As pessoas que abraçam, que têm um abraço gostoso, essa hora estão meio impossibilitadas, mas elas podem fazer isso também virtualmente, enviando um abraço, enviando uma mensagem. Fernanda, eu canto. Mande uma música para alguém, mande um prato de comida, como a minha sogra fez com a gente. Nós nos sentimos abraçados e próximos e acolhidos, e com a certeza de que ela também está ali firme e forte nesse momento. Então seja esse canal de bênção na vida de outras pessoas, porque a palavra de Deus também diz, à medida que a gente dá, a gente recebe. Então quando você se dispõe, quando você se dá, você se entrega, tenha certeza de que Deus não te deixará vazio, não te deixará sozinho, não te deixará menos abastecido do que você dispôs. Então se disponha a também entregar o que você tem de melhor, o que Deus te deu de melhor, a distribuir as suas bênçãos, que eu tenho certeza que você será ricamente abençoado também. Deus cuida dos seus. Então essa palavra essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês, de responsabilidade social, individual, mas também comunitária e do nosso tempo. É um tempo de se preocupar, de ficar alerta, mas eu creio que o tempo de sorrir, de se alegrar e de abraçar e de compartilhar, de regozijar, de realizar sonhos também está próximo, mesmo que a gente não esteja tão perto e não seja tão palpável. Eu tenho esperança, eu tenho fé e eu acredito e eu espero que você também esteja nessa mesma missão de visualizar e conquistar um futuro próximo de paz, de felicidade e saúde. Amém. Bom, queridos, aproveitando até esse gancho da fala da Fernanda, eu queria deixar para vocês também a informação para que vocês acessem as nossas redes, né, redes sociais, porque ali nós estamos mantendo todos os contatos e as informações do que tem acontecido na comunidade. E também queria chamar vocês a atenção para com a nossa rede solidária, porque nós estamos ativos durante toda a semana recebendo mantimentos, né? E aí tem as referências, né, de roupas, alimentos, também artigos para cuidado pessoal, né? Então não só roupas limpas e alimentos, mas também máscaras de proteção, álcool gel e outras coisas que você já tem consciência. A gente vai passando essa relação. Há muitas famílias que precisam dessa contribuição, e nós estamos atentos com o radar conectado aí para poder atender essas famílias. Então há uma rede solidária, né, e eu conto muito com a participação de todos vocês, né? A nossa comunidade, a nossa casa também depende de doação para se manter em pé. Então lá no nosso Instagram você pode acessar, e se você quer contribuir, seja com uma doação, ou seja com uma doação física ou com uma doação em dinheiro, você pode também acessar a nossa conta bancária e fazer as suas contribuições. Tudo isso é por generosidade. Nós só estamos aqui por conta da generosidade, do amor, da comunhão e da manifestação fraterna.
que você possa se colocar à disposição de ajudar as pessoas. E se você precisa de algo, não se refugie, né? Fale conosco, né? Se a sua família precisa de amparo, de ajuda, né? Nós temos também um telefone, uma linha direta no nosso Instagram, que você pode entrar em contato, falar conosco, que nós estamos disponíveis para também poder socorrer, tá bom? Que Deus nos abençoe, né? Que seja uma semana especial para todos vocês. A live já está encerrando, porque depois de uma hora o Instagram derruba. Depois de uma hora o Instagram fecha, né? Então eu vou encerrar esses últimos minutinhos aqui mandando um beijo para todos vocês, para toda a família Red 80 e encerrar com a nossa oração, tá bom? Pega na mão aí do seu familiar, oremos juntos, interceda pela sua casa e pela sua família agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e exaltamos o seu nome por esse momento, por essa experiência. Nós sabemos, Senhor, que estamos distantes fisicamente, mas estamos perto, porque o nosso espírito, Senhor, está aquecido pela sua manifestação e pelo teu toque. Que a sua graça, o seu amor, Senhor, que nos constrange, venha, Senhor, constranger vidas dos seus filhos e filhas. Que a sua graça, o seu amor e a sua cura repouse, Senhor, sobre todos e todas, Pai, que estão em estado, Senhor, de sítio, de isolação, de dor, de sofrimento, pessoas que estão feridas, que estão no leito de hospital, pessoas que estão enfermas, pessoas que foram diagnosticadas, pessoas que estão preocupadas, Senhor, com infecções. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor visite, Senhor, esses lares, essas famílias, que protejam, Senhor, aqueles, Senhor, que estão guardados, que protejam, Senhor, aqueles que estão desobedientes, desatentos. Em nome de Jesus, Pai, abraça, Senhor, o mundo de tal forma com que um milagre, uma transformação, Senhor, mude, Senhor, todo esse cenário. Ajuda-nos, Pai. Nós precisamos de uma interferência sua, divina, porque cremos no milagre, cremos na transformação. E estamos aqui, Senhor, como servos disponíveis, Pai. Ajuda-nos, mas também conte conosco, conte com as nossas vidas. Nos mantenha, Senhor, em saúde para que nós possamos apoiar outras famílias. Esse é o nosso pedido. Por isso, Pai, nos acolhe, nos capacita e nos abraça, Senhor, em segurança. Abraça, Senhor, em segurança todas as famílias da terra. Esse é o nosso pedido. Em todo lugar, Pai. No nosso país e em todos os países, Pai, subsequentes. Que o Senhor abrace o mundo, Pai, e cure-os, livre-os, Senhor, de toda praga assoladora. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a todos e todas. Amém. Com muita fé, com muito amor, com muita coragem e com esperança. Abraça a pessoa que está com você. Se você está sozinho, sozinha, sinta-se abraçado e abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Amém. A live vai ficar salva no YouTube, né? A live fica salva no YouTube. Terça-feira está no YouTube. Peço para que você curta, compartilhe. Também se inscreva no nosso canal do YouTube e siga-nos nas redes sociais. É uma forma de nós continuarmos os nossos diálogos e as nossas conversas, tá bom? Muito bom falar com você. Alguém pediu... Beijo, Amanda, Luiz, Jéssica. Show! Alguém pediu uma música. Eu vou colocar no Instagram do Red, Ele Continua Sendo Deus, do Paulo Baruch, tá bom? Live com louvor na semana, vamos desenrolar isso. Boa, aí. live com louvor. Fica ligado aí, Luizão. Vamos sim. Quarta, quinta-feira a gente já arma alguma coisa boa aí, todo mundo junto, tá bom? Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, curta, compartilhe com as pessoas, com seus amigos e familiares. Terça-feira sobe essa live e vai ficar 24 horas disponível aqui no Instagram, tá bom? Deus abençoe. Beijos. Beijo. Tchau. Amo vocês. Saudades. Amo cada um de vocês. Saudade demais. Saudade grande. Sobe com cuidado. Tchau.